mas eu ia até para o nosso cantinho, mas hoje nós vamos falar sobre o ofício de profeta, como eu coloquei aí no nosso tema, e eu resolvi ficar aqui mais intelectual, porque hoje então a gente está no capítulo 6 de 2 Reis, e a gente vai ver Eliseu ali, a gente vai ver algumas coisas que Eliseu, né, mais coisas que Eliseu fez de poderosa também pela nação e por algumas pessoas que ele estava em casa, ou seja, os discípulos dele. A gente vai ver que Eliseu, mais do que ser um profeta, daquele que fazia as coisas incríveis, do jeito que a gente já viu que ele fez e que ele ainda vai fazer pelo resto não sei se do livro, enfim, de alguns capítulos a mais aí, a gente vai ver que principalmente ele ensinava outros a serem bons profetas. Ele convivia, ele gastava tempo, ele derramava ali vida na vida. E eu já fiz algumas escolas de profeta, né? Na época que eu era lá da Comunidade das Nações, existiam muitas. Tem pessoas incríveis, né? Como Chris Volaton, como o Dan McDonald, não sei, não é o McDonald, não. É Dan Mac alguma coisa. Quem mais? E enfim, eles sempre tiveram essa mentalidade de passar para frente, essa mentalidade mesmo, essa característica de passar para frente aquilo que eles entendiam ser como profeta. E eu tenho um bocado de livro ali, tenho escola de profetas, inclusive, gente, eu tô doando. Ontem eu coloquei aqui que eu dei uma organizada aqui em casa, porque eu acho que quando eu organizo fora, eu começo a me organizar por dentro e eu sei exatamente para que rumo caminhar. Porque se ainda tem aquele montoeiro de coisa, então eu fico um pouco perdida. Mas hoje não. Aí essa semana eu tirei, né? Aproveitei que eu não viajei, que, né, tava fazendo as coisas por aqui mesmo e aproveitei para dar aquela organizada na vida. Então, eu tirei algumas roupas para doar, mas isso daí já tem fim específico. E eu também tirei alguns livros para doar. Depois eu vou postar aqui. E quem tiver interesse, inclusive essa escola de profetas é um deles que eu quero estar entregando para quem tiver interesse. Estão meio rabiscados, mas são livros assim que quem tem interesse de ler, não tem como comprar e tal. Então, talvez possa ser uma boa, um bom meio aí de tá alcançando, né, maiores conhecimentos. Então, vamos começar orando, vamos ler a palavra para a gente entender aonde eu tô querendo chegar. Nos últimos capítulos a gente se estendeu, né? Passou bastante do horário, porque alguns são grandes, outros têm coisas e outros Deus vai derramando assim, eu vou falando sem medida, mas eu decidi fazer o seguinte: bom dia, mãe, seja bem-vinda, você é uma bênção, amém. Mas eu decidi fazer o seguinte: quando Deus trazer algo específico, eu me prender naquilo, para eu não comentar tudo e, enfim, acabar se estendendo mais do que o horário. Então, eu vou tentar hoje, como é que se diz? Trazer algo específico apenas nessa questão de a gente vai passar rapidamente, assim, por alguns pontos do texto, mas sem gastar muito tempo neles, tá bom? A gente vai hoje se especializar aqui nessa questão de ser do ofício do profeta, tá? Então, vamos começar orando. Gente, eu vou ter que fechar, porque eu já tô... Deixa eu chegar pra casa. É melhor agora. Amém, Deus.
Obrigada, Pai. Obrigada por mais uma semana que se inicia. Obrigada pela primeira semana do ano. Eu oro para que cada um, Deus, tenha feito da sua primeira semana a melhor de suas vidas. Sabe, Deus, para que eles comecem bem e terminem bem este ano. Para que este ano venha a ser, Deus, um marco, um memorial, para que eles possam estar trazendo à memória tudo aquilo que lhes dá esperança. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os conduza pelos teus caminhos. Obrigada porque a cada dia, Deus, nós viemos aqui logo nas primeiras horas do dia dizer que o Senhor é importante, dizer que a nossa mente, o nosso coração é teu e que nós queremos, Deus, dedicar ao Senhor. Sabe, Deus, este tempo de aprendizado, de leitura da Tua Palavra, Deus, porque reconhecemos no Senhor e na Sua Palavra, Deus, o caminho, Deus, para sermos pessoas melhores, para termos uma estrutura melhor e para termos uma nação melhor. Conta conosco, nos guia e nos conecte às pessoas certas, Pai, assim como aqueles discípulos se conectaram a Eliseu. Sabe, Deus, que o Senhor nos encaminhe, seja online ou seja pessoalmente, Deus, mas que nós estejamos, sabe, Deus, firmes, alicerçadas com pessoas, Deus, que vai nos fazer crescer. Sabe, Paizinho, em nome de Jesus, ou que nós sejamos essas para pessoas, né, que ainda não têm o conhecimento que nós temos. É o que eu oro, que eu te peço, que eu declaro. Abre nosso entendimento nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, amiga Carol Gravina. Seja bem-vinda, linda. Vamos lá, gente. Então, vai dizer o seguinte, no capítulo 6, versículo 1. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia, eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas, construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, Eliseu. Podem ir, respondeu Eliseu. Então, vamos começar aqui. Eliseu, então, morava com um grupo de discípulos, pessoas que estavam ali a fim de aprenderem aquilo que Eliseu trazia consigo. Eliseu, um profeta, na verdade, todos nós, gente, temos, na Bíblia fala sobre 5 ofícios: ofício de profeta, de apóstolo, de pastor, de mestre e de evangelista. Mestre, pode ser que todos nós tenhamos um pouco ou nem todos, né? Mas pastor e apóstolo pode enquadrar nesse conjunto também. Mas em especial, evangelista e profeta, todos nós somos um pouco. Quer saber como? Deixa eu te contar. Provavelmente você sonha. Provavelmente você às vezes tem umas impressões estranhas. Umas impressões, e você sabe que aquilo não é seu, você sabe que aquilo é o Senhor, por exemplo. Ai, nossa, hoje eu vou viajar, nossa, mas eu tô sentindo de não ir por esse caminho, de não pegar essa estrada. Provavelmente você tem isso. Isso é característica de um profeta. Por quê? Porque os profetas, todas as pessoas, nós temos o Espírito. Todas as pessoas, em especial as que nasceram de novo, né, gente? Mas todos nós temos um quê ali de Deus, uma conexão com Deus. E aí nós temos essa oportunidade da gente sentir, ou sonhar, ou pensar como Deus pensa e o que Deus tem a nosso respeito, tá? Então, provavelmente você tem aí uma característica de profeta ou também de evangelista. A gente não vai entrar nessa parte agora, mas todo novo cristão em especial deve evangelizar. Mas você não precisa necessariamente ter o seu ofício de evangelista. Mas você é um evangelista. Se você nasceu de novo, você vai falar do amor de Jesus em algum momento da sua vida. Ok, então aqui, mas essas pessoas, elas queriam se especializar. Um profeta, então, é aquele
do qual não apenas fala a respeito do novo tempo que vai chegar, daquilo que vai acontecer, daquilo que ele sonhou, que ele teve, mas principalmente é uma pessoa que ensina outras pessoas a ouvirem a voz de Deus, que ensina outras pessoas a entenderem aquele incômodo, aquela coisa. Então, se você tem essa vontade de ser, né? Se você entende, minha mãe, por exemplo, ela tá aqui, eu vou falar dela. Minha mãe, ela sonha todos os dias. Ela sonha, mas não é um sonho normal, é um sonho assim. Uou! Então, certamente, ela tem um feeling maior para ter esse ofício de profeta. Ela precisa se conectar a pessoas das quais vai desenvolver isso nela, entende? Então aqui a gente está exatamente neste momento em que Eliseu, ele abrigou um grupo, pessoas, e aqui discípulo, aqui vai falar sobre Eliseu dirige um grupo de profetas, mas em outras versões vai falar sobre discípulo. Eliseu abrigava discípulos. E aí, discípulo, tem o significado em hebraico, o nome Ben, e vai falar sobre ser filho, sobre ser neto, sobre ser criança, ou seja, pessoas das quais ele ficava ali sob responsabilidade de desenvolver. Então, isso é muito interessante, isso é muito importante, né? A gente reconhecer pessoas das quais podem nos levar a esse lugar de entender melhor a voz de Deus. E aí, beleza, e aí no versículo 3 vai dizer: um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Então, ali a casa deles era pequena e eles queriam expandir. Aí Eliseu permitiu, e aí Eliseu aceitou ir com eles e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando a árvore quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na árvore. Caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar, então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele, e o homem esticou o braço e pegou. Aqui então a gente vê Eliseu sendo fazendo ali, derramar vida na vida, gente. Eu sigo uma pessoa aqui que ele fala muito sobre isso. Ele fala derramando vida na vida. É o quê? É exatamente isso, sabe? Você estar perto, você estar conectado com alguém que você queira se parecer, né? Que você entende que ele tem uma unção especial, sabe? Então, que esse ano a gente possa procurar pessoas assim, que vai nos ajudar a ir mais longe, né? Minha mãe é outro exemplo da minha mãe. Esse ano, no início do ano, ela viu um podcast do Douglas Gonçalves falando sobre o início do ano. E aí, ela agora decididamente, ela diz que vai pegar todos os dias e vai tirar 1 hora do dia dela para sentar e ler a Bíblia. Comigo ela não fazia isso, mas com Douglas Gonçalves falando ela fez, mas eu fico muito contente. É esse o propósito, gente. Se não é comigo, vai, sabe? É que o Senhor te estique, te incentive de alguma maneira, te coloque com pessoas que vai te levar a esse caminho de ir mais profundo, de fazer coisas maiores. Amém? Então, no versículo 8 vai dizer: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então, o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel?
Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então, entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então, Deus fez com que os sírios enxergassem de novo, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui e deixem que voltem para o rei deles. Então, o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para os sírios, e depois de comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante, os sírios pararam de atacar a terra de Israel. E aí, beleza. Então aqui a gente vê aí que as pessoas que estavam ali debaixo do cuidado de Eliseu, Eliseu tinha esse discernimento de sempre aquilo que ele via, ele passar para as pessoas. Ele orava a Deus e falava: abre os olhos, sabe? Ou então dê discernimento, sabe? Abre os ouvidos, faz com que ele enxergue, faz com que ele ouça o que eu estou enxergando. Por que é tão importante? Por causa disso, né, gente? Então, aqui a gente vai ver o exército ali, a gente já passou do nosso horário. A gente vê ali o exército sírio sempre tentando atacar Israel e Eliseu, com esse ofício de profeta incrível, ele sempre descobria antes, alertava o rei e não deixava e eles se preparavam antes que aqueles ataques chegassem. E aí, por algumas vezes eles avançaram, mas ainda que avançasse, que se colocasse ali uma hora, eles foram para prender Eliseu, para matar Eliseu. E aí Eliseu viu um exército enorme, uma quantidade ainda maior do que aqueles que os sírios haviam mandado, mas era de seres espirituais, né, em favor deles. E ele pediu para que o servo dele, os discípulos dele, enfim, todos aqueles que estavam com ele também tivessem esse mesmo discernimento, abrisse os olhos. E o Senhor nesse momento abria e revelava a mesma coisa que estava revelando para Eliseu. Então, no versículo 24, vai finalizar dizendo: algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou para ele: ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: outro dia, esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu.
Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: que Deus me mate, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, Eliseu disse aos líderes: aquele assassino está mandando alguém me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele. Eliseu ainda estava falando com eles quando o rei chegou e disse: foi o Senhor quem fez cair toda essa desgraça sobre nós. Por que eu ficaria mais tempo esperando que ele fizesse alguma coisa? Então, aqui concluímos esse capítulo num momento bem difícil para a nação israelita, onde os sírios estavam atacando mais uma vez e aí estava passando por uma grande necessidade, onde as pessoas estavam comendo dos filhos, assim como havia sido dito um tempo, antes, quando Deus declarou aquelas maldições sobre Israel se eles viessem a pecar contra o Senhor. E a gente viu antes disso que Eliseu não deixou que os israelitas matassem aquele exército. Então, provavelmente aqui eles voltaram e por isso o rei achou ruim de Eliseu estar vivo e ele falou: eu vou matar Eliseu, olha o que ele fez, ele não deixou a gente acabar com aqueles homens daquela vez, então agora eu vou atrás dele e vou acabar com ele. Mas Eliseu estava com alguns líderes da cidade e ele teve mais uma vez o discernimento de que o rei viria contra ele. Mas nessa parte aqui a gente vai ver, aqui vai falar os líderes do povo. E em outras versões vai falar os anciãos. O que significa que Eliseu também ali estava numa condição de discípulo, de aprendizado, de também aprender, né? Então, todo aquele que é líder, que tem uma posição, um ofício muito bom, ele também precisa se colocar abaixo de alguém, né? Sob a proteção, sob os cuidados, sob a audição de alguém. Então é isso que eu entendo deste capítulo. Passamos muito do nosso horário. Beijo, Deus abençoe e bom domingo para vocês. Tchau.